Olá, eu sou Francinildo Souza, piracuruquense, né, que desde criança tenta trazer a arte para o mundo. Né? Eu sempre fui uma criança introvertida, trouxe isso para a adolescência, vida adulta, e sempre procurei uma forma de conseguir me comunicar com as pessoas, já que eu tinha essa dificuldade natural de fazer como todos os outros. Né? Então eu encontrei na arte, no desenho a princípio, essa forma de aproximar as pessoas de mim. E com o tempo eu descobri que eu poderia contar histórias e fui adaptando até me encontrar com as histórias em quadrinhos. O quadrinho foi uma forma que eu encontrei de transformar minhas ideias, meus pensamentos em algo mais palpável e finalmente conseguir chegar até as pessoas. Como foi esse início, quando você descobriu que era sua arte? Bem, como eu sempre fui o mais tímido, né, vamos dizer assim, do meu grupinho de amigos, né, eu preferia ficar no meu canto. Né? Então, nesse ato de estar sempre sozinho, eu fui descobrindo algumas formas de brincar, de me manifestar. E o desenho foi uma delas. Quando eu achei o desenho que eu poderia fazer e adaptando aqueles traços, aqueles movimentos do lápis no papel, e aquilo foi se transformando em algo que podia contar uma história, aquilo se transformou na minha cabeça. E desde então eu não consegui mais parar. Qual o principal público, o foco das suas histórias? Infantil e juvenil. Né? Eu já até venho tentando trabalhar mais ultimamente com um público mais adulto, mas a minha preferência, ainda a minha especialidade, eu posso dizer, é com o público infanto-juvenil. Né? Eu consigo conversar melhor, consigo chegar melhor nesse público, né? Porque é assim, como eu disse, o desenho para mim, os quadrinhos são uma forma de comunicação. E, na minha opinião, o entretenimento ele não pode ser por si só entretenimento, só contar uma história. Ele tem que trazer algo mais, ele tem que trazer uma lição, uma moral, um engrandecimento para quem está consumindo aquele material. Então eu procuro sempre colocar, né, pitadas disso no meu trabalho. E para esse público isso afeta mais, né, porque ainda está em construção. Ainda estamos com a mente em construção nesse período. Então eu acredito que o meu trabalho consegue impactar melhor esse público, então eu estou sempre fazendo esse trabalho direcionando. Deixa eu atrapalhar o artista rapidinho. Eu estou só precisando buscar o pessoal lá, acho que está fechado lá embaixo, né? Tá, eu tranquei. Tu tens a chave fácil? Pode deixar que eu vou lá abrir. Essa aqui? Não, aqui eu coloquei. Ficou atrapalhado, gostei. Pronto, essa aqui. Obrigado, desculpa. Você falou que era uma criança tímida, um adolescente tímido e encontrou no desenho uma forma de se juntar aos demais pares. Quando tu descobriu que sabia desenhar, tu já tinha um traço definido? Foi fácil para você esse processo de iniciar o desenho? Não, de forma nenhuma. Apesar de eu sempre ter gostado de desenhar, ter descoberto o desenho como algo que me fazia um bem, né? Me trazia uma satisfação grande, eu não tive facilidade nenhuma no início. Na verdade, os meus desenhos, até por volta dos 11, 12 anos, eram os desenhos comuns de qualquer criança, rabiscos. Né? Carrinhos, bola, né? Caboquinhos, como eles chamavam na época, aqueles bonequinhos, né? De palito, tudo. Mas o Brasil ele teve uma revolução nos anos 90, que foi justamente da minha infância para a minha adolescência, que foi a chegada dos desenhos animados japoneses, né? Os famosos animes.
E nessa época eu fiquei viciado nesse tipo de material. E foi daí então que eu comecei a praticar mais, né? Porque o material que chegava pra gente era muita coisa, eram figurinhas, né? Eram bonecos, a televisão passava o tempo inteiro, os desenhos e tudo. E a gente estava estava circundado desse material e a gente acabava copiando muito. E eu fui desenvolvendo, esse traço. Por volta dos 12 anos, tem uma situação, inclusive uma situação que posso até citar, que foi quando eu entrei numa escola nova, na época o Castelo Branco aqui, que hoje é o SET Inês Rocha. Eu entrei nessa escola e eu me deparei com um colega que estava um ano à minha frente, que ele, toda vez que ele chegava, ele era rodeado de outros coleguinhas, né? E eu fui então descobrir que esse rapaz desenhava. E desenhava muito, né? Eu queria mostrar meus desenhos, mas fiquei com vergonha, porque era muito superior. Não tinha comparação. Parecia que ele tinha tirado de dentro da TV e colocado ali no caderno dele. Então, para mim, aquilo foi impactante demais. Eu não mostrei para as outras pessoas meus desenhos naquele primeiro momento, mas eu cheguei para conversar com ele. Aí eu mostrei para ele, olha, eu faço assim e tal. Aí ele olhou assim e disse, olha, tá legal, mas se você fizesse desse jeito, e começou a rabiscar o meu caderno, né? Em questão de minutos, ele fez um desenho incrível ali, só demonstrando para mim. Então, dali em diante, eu disse para mim mesmo, olha, eu vou desenhar tão ou melhor que esse carinha bem aqui. É meu objetivo de vida a partir de agora. E daí então, não parei mais. Daí então, veio a vontade de contar as histórias. Eu já brincava disso nos meus cadernos, né, da escola. Sempre tinha um espaço em branco ali, aquela matériazinha. Eu já ia rabiscando, já ia riscando. Mas aí eu fui descobrindo que eu podia fazer quadros sequenciais e aquilo se transformava em uma história. E eu fui, mesmo com o meu traço meio ainda robótico, meio ruinzinho, ainda fui trabalhando e fui contando as minhas histórias. É tanto que dali em diante, os quadrinhos começaram a fazer parte dos meus trabalhos escolares, né? Eu passei a usá-los com mais frequência. Inclusive, isso muitos anos trabalhando nisso, na faculdade eu tive uma oportunidade única, que foi participar de uma feira de empreendedorismo. E naquele momento um professor me instigou. Você não é aquele rapazinho que desenha? Assim, a gente não consegue esconder, né? Em todo lugar a gente está querendo desenhar, né? Então acaba que os professores percebem, né? Por que você não faz uma história aqui? Por que você não apresenta uma história em quadrinhos para essa feira? A gente estava sem ideias, né? Meu grupo estava sem ideias para fazer o trabalho para apresentar na feira. Esse professor é um pouco arriscado, né? Eu nunca fiz nada nesse sentido de forma mais profissional, né? Era sempre algo mais de lazer mesmo, né? Não, mas vai lá, faz. Tudo bem, fizemos. Apresentei meu primeiro quadrinho que pôde ser impresso, né? Passou por uma gráfica, tudo. Antes eu tinha só uns fanzines que eu fazia tudo à mão, grampeava e estava pronto, né? Para quem quisesse ver. Mas agora não, agora eu tinha um material realmente ali à disposição, com qualidade gráfica, tudo. E aí nós apresentamos esse quadrinho, que na época era até um quadrinho com temática de combate à dengue, né? Era um momento que estava se falando muito no tema, e a gente trabalhou esse tema em quadrinhos infantis, e por felicidade, nós levamos o primeiro lugar na feira de empreendedorismo na época. Foi uma virada de chave para mim. Aquilo ali eu vi, caramba, pode ser, dá certo. E aquilo abriu portas, né? Eu comecei a fazer comissões a partir daquele momento. Alunos começaram a me procurar, professores começaram a me procurar para fazer materiais naquele sentido. Eu apresentei meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, com um quadrinho. Eu fiz um quadrinho para uma associação aqui de Piracuruca e usei esse quadrinho no meu TCC, né? Outros alunos também fizeram a mesma coisa, seguiram o meu exemplo. E eu trabalhei para esses alunos, né? Então, foi algo incrível para mim. Eu não parei mais. Eu entrei numa editora depois. Fazendo, a gente vai... O algoritmo vai encontrando a gente, né? E a gente vai se conectando com as pessoas e eu consegui entrar numa editora. E hoje, eu realmente posso dizer que sou um quadrinista. Você vive de desenho? Gostaria. Eu gostaria muito. Mas ainda é
ainda ser artista ainda é minha segunda opção, né? Qual é a sua formação? Eu sou administrador público e privado, é privado que a gente chama, né? E tenho formação pós em docência do ensino superior, mas nunca atuei de fato na área. Hoje em dia, a época que eu ainda estava na faculdade, eu já tinha feito um concurso e eu já era secretário escolar até então, até hoje. E esse teu processo de formação em desenho, ele é então autodidata? Sim, na maior parte do tempo. Eu fiz algumas coisas durante a minha vida, mas nada que tivesse um peso, realmente. Sim. Eu fiz um curso de artes plásticas ainda na adolescência, né? Antes mesmo de entrar nos quadrinhos, eu fiz óleo sobre tela, né? Eu fiz alguns trabalhos, participei até de uma associação que tinha alguns outros artistas plásticos, mas não segui muito adiante porque eu descobri que não era bem aquilo, né, que eu queria. Eu fiz um curso à distância também, né, esses cursos que os Correios eles disponibilizavam muito nessa época. Então eu fiz um curso à distância de desenho, mas eu não gostei da didática, eu não consegui nem terminar o curso porque eu não via assim um desenvolvimento muito efetivo naquele curso. Eu acabei nem concluindo o curso, eu segui mesmo por conta própria. Eu sou arte educadora, né? Fiz artes visuais, mas talento zero para qualquer coisa nesse sentido eu gosto mais eu me aprofundei mais nas questões de história da arte e na coisa mesmo de dar aula sobre arte. Me aventuro um pouco na artesania, faço algumas coisas, mas desenho sempre foi um bicho-papão para mim, porque se tu me soltar com um papel e uma caneta, vai sair zero coisa. E eu tinha uns amigos muito, muito bons desenhistas, que eles passavam o tempo inteiro desenhando na aula. E às vezes o professor ficava chateado com isso, pensando que não estava prestando atenção na minha aula, tá desenhando. Eu penso o contrário, porque quando você é desenhista, que você está ali fazendo uma coisa dessa, um desenho enquanto está assistindo uma aula, eu penso que até a mente se abre e flui para receber o conhecimento mais facilmente. O que é que você acha disso? Você é aquele desenhista que está o tempo inteiro rabiscando? Sim, porque o desenho ele sempre foi uma espécie de terapia para mim, né? Minha mente é muito inquieta, né? Eu não estou desenhando fisicamente falando, né, com a mão no lápis, mas minha mente está sempre criando alguma coisa que ela não está quieta, ela está fervilhando, né? Está em ebulição. Então, o ato de desenhar, ele tira um pouco essa borbulha da cabeça, né? Ele acalma um pouco, ele alivia um pouco essa pressão que fica dentro da cabeça, porque você externaliza, você coloca para fora. E isso sim, isso acaba favorecendo as outras coisas, porque se sua cabeça não tá esse turbilhão, você consegue dar mais atenção a outras coisas. Então, o menino tímido parou com a timidez? Por causa do desenho? Não. O menino tímido tem hiperfoco. Eu descobri isso só na vida adulta, que eu tinha hiperfoco. Então eu consigo me comunicar bem, eu poderia dizer assim, né? Eu consigo passar muito tempo conversando a respeito daqueles assuntos em que eu tenho o hiperfoco. Mas coisas do dia a dia, né? As famosas fofocas, banalidades, isso aí me cansa muito, né? Eu não tenho muito, entre aspas, saco para esse tipo de situação. Então, mas sobre a arte, quando eu encontro alguém que se direciona para esse mesmo caminho, que me procura para falar sobre isso, sobre desenho, quadrinhos, cultura pop em geral, aí sim, aí nós temos diálogo e nós vamos para frente. E em Piracuruba, tu desenvolve algum trabalho com desenho? Não, aqui propriamente dito não. Aqui eu já fiz, né, alguns trabalhos direcionados, em especial esse aqui, que já teve... Eu tive até a felicidade de fazer uma reportagem, né, em nível local aqui para a Rede Clube, né, que é o meu quadrinho infantil Caíca, a Curica, Voo pela Cidade.
Eu fiz através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo e eu trouxe a viagem de uma pequena curica por Piracuruca, mostrando aqui, né, os pontos, né, de belezas naturais, históricas, culturais, e que ele vem abraçar esse público infantil menorzinho ainda. Eu já indico ele para crianças a partir dos 5 anos que estão silabando. Eu tive o cuidado de fazer esse material aqui com palavras simples. Então, mais de 90% do que você vai encontrar nos diálogos que tem aqui dentro são com palavras simples. Então, a criança que já está começando a silabar, ela já consegue acompanhar o material, né? E mesmo que ele não consiga ainda, a maior parte do livrinho ele é gravura, ele é arte. E arte com cores chamativas. Tá? Então dá para a criança contar a sua própria história apenas acompanhando o desenho da obra. Queria ver. Ah, pois não. Você Fica à pode vontade. mostrar as outras também? Sim, o trabalho que abriu, né, como eu falei para vocês, foi um que eu fiz para a faculdade. Ele não está aqui no momento. Mas o meu primeiro material autoral de peso que eu posso mostrar para vocês é esse aqui. Camu Camu, As Tribos de um Novo Mundo. Esse aqui é um quadrinho estilo japonês, né, que a gente chama de mangá. Então eu fiz com esse tipo de traço, que é um traço que está em ascensão no Brasil há alguns anos, principalmente na última década, que é oriundo dos mangás japoneses, né? Então, talvez as pessoas não conheçam ainda o mangá de fato, o quadrinho japonês, mas com certeza já ouviram falar de One Piece, né, de Dragon Ball, de Naruto. Então todos esses materiais vieram dos quadrinhos japoneses. Então eu uso essa estilística, né, esse tipo, para fazer o meu quadrinho, porém com a brasilidade. Aqui eu trabalho a cultura brasileira. O quadrinho se passa na maior parte na Amazônia brasileira e tendo como tema central um fruto amazônico chamado camu camu, um fruto real e que é pouco difundido aqui no nosso país, que ele é um fruto altamente rico em vitamina C, o segundo com maior concentração de vitamina C no mundo, e ele é pouco explorado, ele é pouco trabalhado, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores, né, naturais, né? Ele não é trabalhado comercialmente, como a banana, laranja, né? Se fosse, né, ele teria uma abrangência maior, mas mesmo assim o Brasil é um dos maiores produtores desse fruto aqui. Então eu trouxe isso, mas claro, dentro de uma fantasia, né, dentro de uma narrativa em que nós temos aí um pouco de folclore brasileiro, nós temos aí um pouco de cultura indígena, né, e temos aquela brincadeira que os jovens gostam, da batalha, dos superpoderes. Então eu misturei tudo isso aqui nesse trabalho, que foi meu primeiro autoral, um quadrinho com mais de 200 páginas só de história, né, ficou fora os demais extras, e que eu tive a felicidade também de ser lançado por uma editora, que é a editora Armon, que me deu todo o subsídio para que eu pudesse lançar esse livro. Depois, eu fiz a Caí Cacurica, que a senhora está vendo nesse momento, através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, que esse foi realmente para enaltecer minha cidade, né? Eu sou uma pessoa que preza muito pelo meu lar, né, pelo lugar onde eu vivo. Então, Camu Camu foi o primeiro Brasil, né, mais amplo, e Caí Cacurica foi nível local, Piracuruca. E depois eu também, ainda no mesmo ano, mas lançado no ano posterior, O Herói do Brasil. Esse é um formatinho, ele é mais fininho, como os antigos gibis da Turma da Mônica, por exemplo, em que eu fiz uma mescla de quadrinhos infantis, como os da Turma da Mônica, mas com um pouquinho da estilística do mangá, né? Um meio que híbrido, né? Trabalhando esses dois materiais. Um quadrinho que é um pouquinho mais complexo, então já mais direcionado para crianças que já estão alfabetizadas, porém que não é muito cansativo, tive cuidado também com a narrativa, ele é mais curtinho, mas que também trabalha temas sociais, como o bullying, por exemplo, né? Só que também dessa mesma maneira, com um herói, né? Com umas lições morais mais simples de assimilar. Esse também foi feito através de lei de incentivo, pela Lei Aldir Blanc, em 2024. E por último, não é somente meu, mas é uma coletânea de contos. Esse aqui foi a minha primeira oportunidade de escrever de fato, prosa, né? Porque até então só havia feito quadrinhos.
Então esse aqui foi uma oportunidade, o mesmo estúdio que me lançou, o Estúdio Harmon, que me lançou com o meu quadrinho Camu Camu, ele me deu a oportunidade de integrar também essa coletânea, que é uma coletânea de ficção científica. Aqui eles colocaram 10 autores nacionais, com 10 histórias trabalhando ficção científica, e eu pude integrar essa coletânea também. Singularidade. Muito legal. Deixa eu ver o primeiro. Isso. E, Francinildo, como é que você se vê aqui em Piracuruca como artista? Assim, é como eu disse para vocês logo lá na entrada, né? É uma grata surpresa quando eu descubro que realmente alguém conhece o meu nome como artista, como contador de histórias, como quadrinista de Piracuruca. Porque eu tenho eu não vou mentir para vocês, eu tenho uma certa repercussão do meu nome, mas não aqui, em Piracuruca, Piauí, mas fora, onde esses quadrinhos saem, Pois é. onde esse material sai, e não é em Piracuruca. Né? Eu trabalho muito nas redes sociais. Infelizmente, ano passado eu tive um problema de saúde mental, eu tive um princípio de burnout, né? E eu fiquei parado desde então, eu não estou conseguindo produzir nada até então, né? Mas, antes disso, eu tinha uma participação muito efetiva nas redes sociais e chegava muito leitor, muita gente procurando nosso trabalho, mas geralmente dos outros estados, né? Não daqui, de Piracuruca, Piauí. Aí assim, essa aqui você fez, a inspiração foi a cidade, né? Para você, o que é que representa a cultura de Piracuruca? E como ela vai te inspirar nesse teu trabalho? Ó, Piracuruca, eu vivo dizendo para todas as pessoas que perguntam para mim: ah, você quer sair daqui, você quer trabalhar em outro lugar, aqui é complicado, que é cidade interiorana, que é cidade pequena. Eu disse, não, se possível, né? As pessoas querem conversar, elas querem falar da sua vida, elas querem emoção no seu olhar, no seu rosto, que são coisas que geralmente eu não consigo entregar. Sim, claro. Né? É muito complicado para mim. Mas você já é muito bom no que você se propõe a fazer, então é muito legal. E essa produção do caderninho, como é a distribuição dele? Olha, assim... Já está rolando? É muito projeto a projeto, né? Sim. Esses que eu fiz pela editora Harmon, eles foram com distribuição via plataforma de financiamento coletivo, né? A gente usa muito Catarse para isso. Né? A Harmon, além de uma editora, ela é um coletivo de quadrinistas que abrange o país inteiro. Então, ela tem vários autores de todos os estados do Brasil. Então, ela primeiro encontra os autores, lança em uma revista digital para ver, uma revista digital online, gratuita, que é para as pessoas para eles identificarem a audiência das histórias, né, para ver aquelas que têm maior potencial. Então, através desse retorno do público, eles lançam um volume impresso do material. E esse volume geralmente é feito pela plataforma de financiamento. Então, as pessoas vão lá, né, fazem sua doação, entre aspas, né, que elas financiam o projeto através da sua doação, e aí sim é feita essa pré-venda do material e o material também fica à disposição na loja virtual da editora. Já esses outros dois projetos que eu fiz, que foi a Caíca e o Herói do Brasil, que eu fiz através de lei de incentivo cultural, esse eu fiz distribuição local mesmo, né? Esse da Caíca Curica foi possivelmente o material que mais vendeu, né? Porque esse aqui, como era realmente material para Piracuruca, eu me empenhei, eu me esmerei mais, né? Eu visitei escolas, inclusive foi lançado em uma escola esse material. Eu visitei as escolas, eu visitei muitas pessoas, eu fui o famoso porta a porta, né? Eu fui realmente visitando as pessoas, mostrando o material, e ele teve uma saída muito positiva. E ele ainda está disponível? Está no final da tiragem. Está acabando. Eu vou querer um. E Francinildo, Muito lindo. esse trabalho que a gente está fazendo, né, sobre a cultura de Piracuruca, né? E aí você é uma pessoa muito ligada à cultura pop, como você falou, né? Os quadrinhos e tal. Como é que você vê essa relação entre a cultura local, essa coisa que
inspira você e essa cultura pop aqui, né, entre a juventude mesmo? Eu acho que, assim, nossa cidade está começando a se abrir mais para esses materiais, né? A gente está vendo uma crescente no Brasil inteiro de publicações que trabalham mais a cultura pop. Já teve muito preconceito, né? Então, quanto mais a cidade é pequena, maior preconceito ainda. Se no Brasil já não era tratado de uma forma muito positiva, quando chegava na cidade pequena aí que o negócio complicava mais. Então, assim, mas eu consigo visualizar na última década uma crescente, né? Nós temos aí os filmes, né, os grandes blockbusters, né, da Marvel, da DC, né, trabalhando aí filmes que vieram dos quadrinhos, né, das comics norte-americanas. Nós estamos tendo aí, por exemplo, a série do streaming, né, One Piece, que teve um boom, né, que veio de um quadrinho japonês. Então a gente está quebrando essas barreiras, está mostrando para o mundo que quadrinho não é apenas um material para criança, né? Tem esse preconceito, mas quadrinho é só para criança. Isso aí não é, isso já acabou faz tempo. Isso porque o Brasil cresceu na cultura de Maurício de Souza, da Turma da Mônica, de Ziraldo, né? Então, criou-se esse preconceito de que todo quadrinho era apenas um material infantil, né? Quando na verdade não. Se você é adulto e você vai, até mesmo nessas obras que são consideradas de cunho infantil, você vai perceber que tem muita coisa lá dentro que ela trabalha temas adultos, né? Temas mais maduros, vamos dizer assim. Mas por você acabar não consumindo por achar que é coisa de criança, você fica de fora, né? Das possibilidades que esse material pode abranger. Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar esse público, como eu já comentei antes, porque eu meio que acho que é uma missão também, né, num mundo que está tão complicado hoje em dia, né, principalmente com as redes sociais, né, com esses vídeos curtos, esses materiais que meio que fritam a cabeça das crianças e dos jovens, né, trazer um material que consiga desenvolver, né, o cognitivo e essa capacidade que as crianças e jovens têm, que elas estão perdendo, né, hoje em dia. E qual é a reação das pessoas quando descobrem que você é de Piracuruca, Piauí? É sempre a surpresa, né? Eu, como disse, eu não tenho a possibilidade de participar de tantos eventos quanto eu gostaria, mas eu consigo estar em alguns locais, em Piripiri, aqui no Piauí eu já estive. Aqui em Piracuruca, sempre que eu posso, que tem um momento, um evento que eu posso participar, eu estou ali. No meu último evento, inclusive, a máxima é sempre a mesma. Eu chego lá, as pessoas vêm me procurar, a primeira pergunta, você é de onde? Né? Você mesmo que faz isso? É você que desenha? É você que faz a história? Sim, sou eu que faço. Eu sou daqui de Piracuruca, sou seu vizinho. Eu trabalho em tal escola. Sim, sou eu. E você é procurado para ensinar o desenho? Não, essa demanda eu não tive a oportunidade ainda. Né? Eu faria muito gosto, inclusive. Né? Eu gostaria de ter mais pessoas trabalhando com esse tipo de material aqui em Piracuruca, porque, infelizmente, também já comentei, eu tenho uma difusão maior fora. Né? Eu consigo trabalhar... eu tinha redes sociais ativas, Instagram, YouTube, então eu trabalhava muito essa parte. Mas aqui em Piracuruca não tem outros parceiros, colegas que possam ajudar a gente nesse sentido. Eu estou com outro projeto já idealizado, estou buscando, a Lei Aldir Blanc que vai sair esse ano novamente, então eu estou conversando com esse meu colega, a gente já subiu esse projeto, né, para tentar o financiamento, que é um trabalho em quadrinhos nesse estilo mais mangá japonês, no estilo que a gente chama de shonen, que é mais pro jovem adolescente ali entre 12, 14 e 16 anos, que é baseado em duas lendas do Parque Nacional de Sete Cidades. Então, um trabalho super direcionado para Piracuruca novamente. Estou na torcida aí de que esse projeto consiga sair.